Olá, Frente a Frente está começando agora e hoje vamos falar sobre uma ação do Ministério Público Estadual. Ele está preparando o seu Plano Geral de Atuação, que é o PGA, para o biênio 2018-2019. E para poder construí-lo, o Ministério Público Estadual vai ouvir a população por meio de audiências públicas. E para falar inicialmente sobre esse assunto, nós convidamos aqui a promotora de Justiça, Estela Cavalcante. Ela que é assessora também de Planejamento e Gestão do MP e vai nos dar as informações. Bem, doutora Estela, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no Frente a Frente e comecemos justamente por essa ação que acontece nos dias 19 e 26 deste mês. O que é que o Ministério Público se propõe quando resolve ouvir a população, as demandas da população para a construção de um plano geral de atuação quando ele já está atuando, digamos, nessa linha? O Ministério Público, a partir deste ano, resolveu elaborar essa nova forma de atuar, ouvindo a população por meio das audiências públicas. Então, ocorreram duas, uma vai haver aqui em Maceió, no dia 19 de fevereiro, e outra será no dia 26 de fevereiro, na cidade de Arapiraca. Por que a escolha dessas duas cidades? Porque Maceió tem quase 2 mil habitantes, 2 milhões de habitantes, e teria uma condição de ser pioneira nessa questão da audiência pública. Nós vamos divulgar com estudantes, com profissionais, com professores universitários, com representantes de ONGs, de associações, representantes de bairros também, para que a participação da população seja bem diversificada. Então, a gente tenha vários segmentos colaborando com o Ministério Público nessa nossa atuação por meio das audiências públicas. O plano geral de atuação, ele é um recorte, digamos assim, do plano estratégico do Ministério Público Estadual? Isso, o plano estratégico ele foi construído para o período de 2011 a 2022. Ele é um plano amplo, então várias áreas foram contempladas. Combate ao crime, proteção ao direito do idoso, a questão dos menores, direito à saúde, direito à educação, probidade administrativa, enfim, vários temas foram contemplados pelo plano estratégico do Ministério Público. E o PGA nada mais é do que um recorte deste plano maior, que vai ser utilizado no período de 2018 e 2019. Então, a população vai traçar, juntamente com a instituição, todas as demandas prioritárias para serem atingidas durante esse período de 2 anos. E depois nós faremos um próximo, e assim até alcançar o período de 2022, que a gente vai revisar esse plano estratégico. Que é o período da vigência do plano estratégico. Isso. É uma orientação, essa prática inovadora também, do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso. Eu, pesquisando sobre o assunto, verifiquei que outros estados também estão nessa ação, de democratizar ainda mais a participação popular nas decisões do Ministério Público. Eu pergunto, qual é a metodologia de trabalho que será implementada nessas discussões? O Conselho Nacional do Ministério Público, ele não determinou a forma de atuar. Cada Ministério Público é independente e tem autonomia para trabalhar da forma como entender que deve ser feito, porque cada um tem uma realidade diferente, não é? Uns são maiores, tem uma abrangência muito grande. Nosso é um estado pequeno, então o Ministério Público vai trabalhar de acordo com a sua realidade em cada estado. Nós optamos por fazer 2 audiências, uma em Maceió e outra na cidade de Arapiraca. Pode ser que no próximo a gente possibilite democratizar ainda mais, que a gente faça isso em várias audiências, mas o tempo era muito escasso, a gente só pôde realizar essas 2 nesse período de 2018 e 2019. Bem,
As demandas sociais mais importantes serão colocadas, como a senhora já disse, por vários segmentos da sociedade, setores organizados, ou não, porque o cidadão comum pode chegar a uma audiência pública e colocar as suas sugestões. É por aí? Com certeza, isso. Como nós temos um auditório que não é tão grande, nós vamos possibilitar que as pessoas se inscrevam. Então, vai haver um período de inscrições e esse período vai iniciar a partir já agora, antes do Carnaval. E as pessoas que tenham interesse em colaborar com o Ministério Público devem se inscrever pelo telefone ou pelo site, né, do Ministério Público que está na tela. E para participar, né, basta ter o interesse em colaborar com a instituição, independentemente de ser uma pessoa simples, uma pessoa do povo ou alguém que represente uma ONG ou uma fundação, uma instituição que queira colaborar conosco. Serão todos muito bem-vindos. Pois é, a participação, o Ministério Público, já traçou, né, as suas prioridades e vai consolidar, na verdade, essas prioridades com o que vai ouvir da população. Né? Isso. E pelo menos esse foi o entendimento que eu tive dessa ação. E nesse sentido, qual é a importância da população? Porque a gente observa, por exemplo, a Assembleia Legislativa, onde se cria as leis. Que é a Casa do Povo. A Casa do Povo, mas a galeria está sempre, digamos assim, sempre aquém na participação popular do que deveria ser. Ocorre quando tem alguma votação expressiva em relação ao interesse de alguma categoria de servidores públicos, mas, em geral, a gente não observa uma frequência popular maior. E isso ocorre também quando entidades e outros poderes realizam suas audiências públicas. O que fazer, como fazer com que a população se conscientize da importância da sua participação num processo como esse? Exercitar a cidadania é algo assim muito recente na história do nosso país, não é? Então, as pessoas ainda não têm esse costume de participar ativamente e defender seus direitos. Então, a gente precisa, como Ministério Público, como instituição que tem essa importância para a sociedade, fomentar isso. Então, o controle social também está no nosso plano estratégico, né, como algo que a gente precisa estimular a participação cada vez mais e que esse controle seja realmente efetivo, porque quanto mais controle social exista, mais transparência vai existir no setor público e a gente vai poder, né? Naturalmente, e as pessoas vão ficar mais satisfeitas em ter os seus direitos garantidos. Os objetivos estratégicos com essa ação que vai acontecer aqui em Maceió, no auditório do Ministério Público, né, no dia 19 e dia 26 no planetário lá em Arapiraca, das 9 da manhã às 13 horas, né, à 1 da tarde. Qual seria então o objetivo estratégico ou os objetivos estratégicos com essa? Justamente possibilitar que todas as ações do Ministério Público, né, no período de 2018 e 2019 sejam pautadas nas prioridades da comunidade. Então, a sociedade vai ser ouvida para que ela estabeleça no que o Ministério Público deve agir com mais rapidez, né, para dar mais um retorno à sociedade. Qual o problema mais grave? É a saúde? É a educação? É a criminalidade? Então, para que a gente possa, como os recursos são poucos, né, a gente não tem um orçamento que comporte grandes investimentos, infelizmente nosso estado é um estado pobre, isso reflete também nessa questão, a gente precisa priorizar e utilizar bem o dinheiro público. Então, pensando assim é que a instituição resolveu trabalhar dessa forma, para que a própria população escolha, olha, a área prioritária deve ser a área da saúde, então a gente vai elaborar projetos, vai trabalhar mais focado nessa área. Então, combate à criminalidade, né? Organizações criminosas, né? Então, a gente precisa priorizar o que realmente a população entende que deve ser feito.
Mas na condução das discussões, um comitê de gestão deve apresentar prioridades pré-estabelecidas pelo Ministério Público. Isso, e a população, em cima desses eixos, vai opinar, vai escolher o que ela considera mais importante, emergencial, de atuação mais focada do MP. Isso, seria por aí. Nós temos um comitê que trabalha com essa questão do plano estratégico. As reuniões ocorrem mensalmente. Então, várias áreas trabalham nessa questão, tanto integradas, tanto a área fim do Ministério Público, que é aquela em que se trabalham as questões realmente da atuação do promotor de justiça e dos procuradores de justiça, como também a área meio, que são as áreas que dão apoio, né, a parte administrativa, de estrutura. Então, nós nos reunimos mensalmente e durante essas reuniões foram estabelecidos temas prioritários dentre as iniciativas estratégicas que já existem no nosso plano. Então, as pessoas responsáveis por cada área escolheram alguns temas que consideraram dentro das demandas prioritários, e a partir daí a população poderá nos ajudar a escolher. Ou seja, a população vai dar o seu aval ao Ministério Público no momento em que ela faz a escolha daqueles temas pré-estabelecidos pelo trabalho dos promotores. E vai poder cobrar também. E cobrar também. Então, é algo inovador que se pode ter neste momento, não é? Com certeza. Então, a ideia é realmente trazer mais a população para perto do Ministério Público, né? Divulgar a nossa atuação. Então, no que é que o Ministério Público trabalha, né? Para que as pessoas conheçam mais e possam também cobrar mais da atuação do promotor em cada localidade onde ele desempenha sua função e também aqui na capital. Pois é, essa questão de cobrar aos promotores, a gente sabe que a realidade no Estado é muito difícil para quem está nessa área atuando. A carência, não é, de profissionais em comarcas, não é? Não sei até que ponto esse acúmulo de comarcas absorve o tempo de um promotor, por exemplo, dar conta de 3 comarcas, digamos assim. É algo difícil. Assim como acontece como juízes, né? Foi realizado concurso público, não é? E o Procurador-Geral, doutor Alfredo, conseguiu nomear vários promotores para suprir essa necessidade mais emergencial, mas não foi possível nomear a quantidade que seria necessária em razão do nosso orçamento ainda ser um pouco apertado, não é? Então, a tendência é que daqui a alguns anos tem que ser feito um novo concurso, porque a carência ainda existe. Pois é. E é determinante para a agilidade nos processos e nas ações ter o quantitativo necessário. Isso. O orçamento que foi aprovado possibilita a nomeação de alguns promotores ainda, porque o processo ainda não terminou, ainda está valendo o concurso, mas eu não sei a quantidade que vai ser chamada ainda. Mas o número é bem maior, porque enquanto nós só conseguimos realizar um concurso, que o último tinha sido o meu, que foi em 95, o último concurso já tinha bastante tempo, o Poder Judiciário pôde realizar 3 outros concursos. Então, nós estamos realmente defasados em nomeação de promotores. A gente precisa realmente investir nisso. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto para a gente retomar essa boa discussão. Até já. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq,
abrindo para as crianças o coração do Brasil. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça Estela Cavalcante, ela que é assessora de planejamento e gestão do Ministério Público de Alagoas. Estamos falando sobre uma ação do Ministério Público, a preparação do seu Plano Geral de Atuação, PGA, que vai mobilizar a população de Alagoas nos dias 19 e 26 deste mês, em Maceió e em Arapiraca, para a discussão em audiências públicas dos temas que estão sendo colocados como prioridades pelo Ministério Público, que serão avalizados, melhor dizendo, pela população. Portanto, eu pergunto agora, doutora Estela, a audiência pública, de que forma vocês estão mobilizando a população a tomar conhecimento dessa importante ação do Ministério Público e de como participar? Nós elaboramos uns folders, né? Esse aqui é um exemplo de folder, e nós estamos distribuindo nas universidades, né, nas instituições, nas secretarias, tanto municipais como estaduais, e nas escolas. Nós estamos com esse trabalho agora de divulgação da audiência pública e também no nosso site. No dia em que vai ocorrer, que é o dia primeiro, ocorrerá no dia 19 de fevereiro, a forma de trabalhar será por meio de votação. Então, as pessoas que estiverem presentes receberão umas cédulas e vão escolher, dentre os temas propostos, 2 de cada área como prioritários e vão colocar numa urna. Então, será bem prático, assim, bem rápido. A gente vai apresentar o que é o PGA, apresentar os temas e colher da população essa votação. Vai ser bem interessante. Pois é, aqui no cartaz fala que trataremos sobre direitos humanos, combate ao crime, infância e juventude, educação, saúde, idoso, pessoa com deficiência, meio ambiente, consumidor e patrimônio público. Ou seja, o Ministério Público já tem pré-definida quais são os temas que são mais recorrentes de chamamento do Ministério Público para a solução desses problemas. Isso. Os temas já foram pré-definidos com base no plano estratégico. E a partir daí, alguns temas de cada área vão ser propostos para que a população escolha, né, aqueles que são prioridade. Qual a expectativa do Ministério Público sobre a participação popular de uma forma tão inusitada? Eu tenho certeza que o auditório vai estar cheio e que nós vamos ter dificuldade até de fazer essa escolha, de acomodar a população, porque quando nós chamamos, normalmente a população participa. Eu estive há pouco tempo organizando uma audiência pública na comarca onde eu trabalho, que é São Miguel dos Campos, e estou trabalhando com isso na área da saúde e estive na cidade de Roteiro, que a participação foi muito boa. E vou também, no final do mês agora, para a cidade de Jequiá da Praia, que faz parte da comarca, também trabalhar essa questão em audiência pública, né? A saúde no município, e como a população pode contribuir para a melhoria da saúde no município e como o Ministério Público pode atuar para que o direito à saúde seja realmente efetivo, né? Assegurado, né? Assegurado. Então, quando o Ministério Público chama, normalmente a população vem para participar. É que o Ministério Público, a justiça como um todo, não é, fez uma reflexão a um passado recente e colocou a população bem, de uma forma, para a população, a sua condição de abertura, que até há uns anos não existia. Isso, não é verdade? É verdade. O promotor de justiça hoje tem uma outra postura, né? Bem diferente do que tinha há 20 anos. Então, a instituição está mais próxima à população, né? Procura, por meio até das audiências públicas, né? Aproximar ainda mais. E isso veio o retorno, né? A credibilidade que se tem, que a instituição tem hoje é muito grande. Porque sem a população, o Ministério Público também perde a sua função. Com certeza. Existe, né, a existência do Ministério Público é justamente para possibilitar que os direitos sejam garantidos, né? À sociedade, a todos. Indistintamente. Verdade. Como está preconizado na Constituição. Pois bem. E falemos então sobre essa pesquisa que está sendo
trabalhada, disponibilizada também no site, no Facebook, que vai definir, digamos assim, a opinião da população que vai participar dessas audiências e, em geral, não é, sobre alguns temas interessantes, melhorar o combate ao crime, promover a defesa do meio ambiente, e são questões colocadas. Qual foi o critério de elaboração dessa pesquisa? A pesquisa já vai ser colocada no site antes agora do Carnaval e vai ficar até o término das audiências públicas. Então, a população vai ter a oportunidade de tanto participar ativamente durante as audiências, como também, quem não puder comparecer, pode participar por meio da pesquisa que estará online, não é, na página do Ministério Público e também no Facebook. Então, nós temos um espaço no Facebook e ela estará disponível para quem quiser colaborar conosco, não é? Então, eu conclamo a toda a população para que participe, né? Estudantes, universitários, professores universitários, professores da rede pública de educação e a população de modo geral que colabore conosco para que a gente possa construir um PGA mais próximo da realidade, não é? Que possa atingir, né, a maior quantidade de pessoas e trazer o retorno que a sociedade deseja. Pois é, o PGA, que é o Plano Geral de Atuação do Ministério Público para o biênio 2018-2019, chamar a população para se inserir nessa tarefa, isso, claro, que vai gerar uma demanda bem maior sucessivamente, né? Com certeza, mas é isso que a instituição quer. E a instituição, com essas dificuldades, vai ter como atuar nessas demandas? Hoje, na situação em que a gente vive, a gente tem que se virar nos 30, né? Então, realmente, sem a comunidade, a gente não tem o motivo, né? A gente precisa desse retorno da sociedade para que os seus direitos sejam garantidos, né? Então, a participação do Ministério Público na efetivação de direitos precisa da participação da comunidade. Então, a gente espera que realmente todos aproveitem essa grande oportunidade e estejam presentes nos dias das audiências, tanto em Maceió como em Arapiraca, e também participem da nossa pesquisa no site do Ministério Público e no Facebook. Uma pesquisa abrangente, não é? Isso. Várias áreas foram escolhidas, não é? Então, direitos humanos, de modo geral, combate ao crime, infância e juventude, educação, saúde, idoso, pessoa com deficiência, meio ambiente, consumidor, patrimônio público. Então, a gente fez realmente algo bem abrangente para que a população se interessasse mesmo em participar. Qual é a expectativa de o PGA, o Plano Geral de Atuação, ele seja, digamos assim, a sua execução comece a ser efetivada? A partir da realização das audiências, nós vamos filtrar, né, esses temas que foram escolhidos como prioritários e daí convidar, né, as pessoas responsáveis por cada área, né, do comitê estratégico para elaborar, juntamente com outros colegas que trabalham nas áreas específicas, projetos, né, ações, programas que tenham relação com essas áreas prioritárias para que a gente possa atuar dessa maneira organizada, né, e com prazo definido para que a gente realmente tenha os resultados que deseja e que a sociedade vai esperar. Não há nenhum risco, por exemplo, de as informações, né, que foram convalidadas, que serão convalidadas, as informações dos encontros regionais que forem convalidadas pelo comitê, de se manter a estrutura essencial do que foi aprovado, na base, digamos assim. Sim, por isso que houve essa filtragem inicial e vai ser passado para a população já com os temas predefinidos, né, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais organizada e também para facilitar, porque se
de cada tema tivessem 10 itens, ficaria difícil para escolher até, porque só são 2 de cada área. Posteriormente, a homologação desse documento vai ser feita em qual instância? Vai ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Ele é o decisor estratégico. No final... Colégio de Procuradores? Também participa, porque lá há uma democracia, né, e o Procurador-Geral sempre aprova com participação do Colégio de Procuradores. Mas no final ele é o decisor estratégico, ele é quem vai definir realmente todas as áreas, né? De acordo com o orçamento, verificando o que é que vai poder ser executado em cada ano, 2018 e 2019. Ou seja, será feita uma programação orçamentária para claro, atender a execução do que for aprovado. Com certeza, porque a responsabilidade é grande, né, com relação à utilização do dinheiro público e tem que ser feito de acordo com o orçamento e com a parte financeira. Nessa discussão, é importante a participação, por exemplo, também de integrantes do Tribunal de Contas? Nós mandamos convite também para que tanto o Ministério Público de Contas como o Tribunal de Contas também possa participar por meio dos seus técnicos. Então, todos estão convidados. Compartilhar ideias nunca é demais. Nunca é demais, com certeza. E a gente cada vez mais tem se aproximado, né, do Ministério Público de Contas, Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa atuar de uma forma integrada. Quantos promotores estão envolvidos nessa tarefa? O escritório de projetos, processos e a parte de gestão está toda envolvida, nessa organização das audiências públicas e todos os promotores que fazem parte do comitê estratégico. E nós estamos divulgando também com toda a instituição para que a própria casa também participe, né? Nossos servidores poderão participar e os promotores e procuradores de justiça também. A questão operacional, isso já é da experiência do Ministério Público, como vocês pretendem essa participação dos integrantes do Ministério Público, até de quem não esteja diretamente ligada a essa discussão, é importante? Com certeza, até os promotores aposentados, nós estamos divulgando também com as pessoas que já trabalharam na instituição e que querem dar a sua colaboração ainda, né, para que todos possam participar. É realmente democrático, não é? Então... sempre se pensa, quando uma crise é estabelecida, que um conselho de notáveis, né, e que pode dar essa contribuição e que por estar na aposentadoria não tem a condição de estar inserido. Não, né? Eu acredito que todos devem participar, né, e a gente aguarda realmente que todos colaborem conosco. A participação mais abrangente possível. Mais abrangente possível. Então, toda a população realmente está convidada a participar conosco. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável muitas vezes acontece.
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de Justiça, Estela Cavalcante, ela que é assessora de Planejamento e Gestão do Ministério Público Estadual. Nosso assunto, entre outros que nós conversamos aqui, é a realização de 2 audiências públicas nos dias 19 e 26 deste mês, em Maceió e Arapiraca, na preparação do Plano Geral de Atuação do Ministério Público. Portanto, nesse contexto, nós falamos aqui recentemente sobre o Centro de Apoio Operacional, que atua em várias áreas e mudou de endereço, não é, promotora? Sim. Hoje nós temos um prédio próprio que está atendendo a população e lá estão concentrados os núcleos que trabalham com temáticas específicas na área da saúde, na área do criminal, na área de defesa do consumidor, na área de proteção à pessoa idosa com deficiência e também na área de proteção à mulher, então, contra a violência doméstica. Então, esses núcleos ficam situados agora nesse novo prédio que fica em frente ao Tribunal de Contas, na Fernandes Lima. Então, bem a estrutura fácil de bem ser fácil de ser localizado, localizado, com uma estrutura muito interessante para receber a população de uma forma humanizada, não é? E para que possam exercer, né, sua cidadania e reivindicar seus direitos. Pois é, e dentro de uma condição favorável, não é? Isso. Pois bem, sobre os conselhos de segurança no interior, como a gente pode mensurar a importância da criação desses conselhos, né, e a determinação, né, para a sua criação? Há poucos conselhos ainda. Isso. O coordenador do CAOP, que é o Centro de Apoio Operacional, ele elaborou um projeto e submeteu à apreciação do Procurador-Geral de Justiça para incentivar a criação de conselhos de segurança no estado de Alagoas. Então, ele está desenvolvendo esse projeto já está em execução por meio de audiências públicas realizadas em várias cidades. Então, a partir de agora, isso vai ser intensificado para que o estado de Alagoas realmente tenha conselhos de segurança instalados em todas as regiões, para possibilitar também uma participação, né, da comunidade que sabe onde o crime está acontecendo mais, onde deve ser intensificado o policiamento, né, o que é que precisa para que realmente haja uma proteção maior. Então, a criação desses conselhos é algo extremamente importante. Estamos no ano eleitoral e, claro, um ano eleitoral dentro de um contexto de uma crise imensa que passa o país, né? Uma crise de valores, inclusive, e é determinante uma audiência pública ser realizada num período como esse, que antecede as eleições e dentro desse âmbito maior de discussão sobre ética e justiça social? Como as audiências vão acontecer agora no começo do ano, ainda está distante, né, a eleição, eu acho que não vai ter problema nenhum, não vão misturar, né, as coisas. E a intenção do Ministério Público é essa, abrir suas portas para a sociedade, né, esperar que a sociedade participe das audiências, colabore conosco, para que a gente possa trabalhar, né, da forma como realmente a sociedade precisa, né? Por que Arapiraca foi escolhida para realizar no interior
né? Reunindo a região de Agreste, Isso, Sertão, Agreste, Sertão. Litoral, enfim. Litoral até que nem tanto, está mais próximo aqui de Maceió, mas no interior do estado, a escolha por Arapiraca. Arapiraca tem uma série de promotorias, né? Tem várias promotorias que atuam lá. É estratégica porque é a segunda maior cidade do estado. E nós tivemos um apoio muito grande por parte dos promotores que se engajaram na divulgação da audiência pública e nós, em razão do tempo, não poderíamos estender mais para outras cidades, mas a ideia é que após esse primeiro contato a gente possa, nos próximos PGAs, ampliar ainda mais para outras cidades que também possam ter essa oportunidade, né, de receber as audiências públicas. Pois é, essa proposta de aumentar o número de audiências é uma proposta que pode ser viabilizada, né? Porque... Pois é, hoje nós temos uma estrutura ainda muito pequena no setor que vai ser responsável por receber toda essa demanda. Então, o setor que eu trabalho, que é a assessoria de planejamento e gestão, nós temos 2 servidores que trabalham diariamente comigo e um que trabalha tanto comigo como também trabalha com a promotora da infância da capital. Então, a estrutura é pequena, né? Então a gente precisava primeiro pegar essa expertise, né? Ter essa possibilidade de trabalhar nas 2 cidades, ver a demanda para depois ampliar. Não adiantava ampliar demais e depois a gente não ter condição de trabalhar com os dados. De dar as respostas, né? Dentro do prazo, e dentro do prazo que nós temos, que é um prazo exíguo para a finalização do PGA. Qual é a expectativa que se tem após a realização? As pessoas vão ser mobilizadas para as audiências, né? Vão participar e quando vai ser divulgado, digamos assim, para a sociedade o resultado dessas audiências? Então, nós vamos divulgar por meio do nosso site e por meio da mídia, né? Tanto no Facebook como na mídia social. E eu acredito que até o final de março nós estaremos com todos esses dados prontos para divulgação. Promotora, é difícil exercer a função de promotora de justiça em Alagoas? Eu diria que não. Não? Não. Há um acúmulo de trabalho. Há um acúmulo imenso, de trabalho, mas a instituição é uma instituição que dá apoio, que tem investido muito na área de tecnologia. Então, hoje, os processos nossos, quase todos já estão digitais. Nós estamos trabalhando, na maioria das comarcas, com processos digitais que possibilita que o promotor, na sua sala, na promotoria, esteja trabalhando com os processos que não estão mais acumulados em cima da sua mesa, então estão todos dentro do computador. Da sua casa também possa gerar esse resultado mais rápido para a sociedade. Então, esse investimento tem sido feito, né, na área de tecnologia da informação para facilitar a nossa vida. E fora isso, esse ano vai ser realizado concurso público, né, já está em fase de elaboração edital, de contratação de empresa, para que também a parte humana seja ampliada, né? A gente precisa também de servidores, mais amplo. De servidores para que possa apoio administrativo, de apoio para que a gente possa estar realmente com as demandas que a gente instado, não é? Então essa parte operacional está sendo viabilizada. Então eu não diria que é difícil, não, dá para trabalhar. Até porque quando se gosta do que faz... Exato, quando se tem amor, não é a profissão, exatamente. A gente consegue trabalhar, mesmo com as dificuldades que toda profissão tem. E o trabalho nas comarcas, a senhora falou aqui na capital de poder disponibilizar, o trabalho nas comarcas, a população já tem a referência do Ministério Público quando as coisas não se resolvem dentro daquela área que é competente para fazê-lo, né? O Ministério Público já sente que a população, independentemente da realização de uma discussão mais ampla como essa, que a população identifica no Ministério Público a condição, a oportunidade de ver os seus direitos assegurados,
Com certeza. Nós fazemos atendimento à população nas promotorias do interior. Muitas comarcas já têm sede própria, então isso facilita também que a população já identifique aquele local como a Casa da Cidadania. Né? Então, a população conhece o local onde o Ministério Público atua, as áreas que atua. E sempre que há uma demanda na área de saúde, na área de educação, da infância, procura o Ministério Público para tentar ajudar na solução, né, desses problemas. Seguramente pode-se afirmar qual área, pelas demandas, percentualmente que exige mais do Ministério Público aqui em Alagoas? Na área civil, que é a área em que eu trabalho, é a área da saúde. A saúde ainda é A judicialização ainda é necessária? Nós trabalhamos muito para evitar a judicialização. Então, o promotor muitas vezes consegue, por meio de uma recomendação, resolver um problema. E mediar uma solução mais pacífica, não é? Para evitar a judicialização daquela demanda. Então, nossa atuação é muito preventiva, não é? Fiscalizando as políticas públicas e também por meio desse trabalho com recomendações, com termo de ajustamento. De conduta. O último caso é por meio de ações civis públicas. Pois é, mas verifica-se que na maioria dos casos caberia ao Estado fazer o planejamento para não faltar medicação, não faltar aquilo que a população necessita, né? É verdade. Mas, assim, quando falta, a gente precisa atuar, né? E a população já sabe a quem recorrer. Né, procura a Casa da Cidadania, que é o Ministério Público. A composição de quem participa normalmente desses debates, pode-se mensurar qual é a composição dessa plateia, desse conjunto de representação da sociedade? A juventude, por exemplo, ela tem participado? Quando nós elaboramos o plano estratégico, em 2011, nós também realizamos uma pesquisa. Foi uma pesquisa bem ampla. Então, nós convidamos pessoas ligadas à universidade, professores, algumas áreas estratégicas e a comunidade em geral também pôde participar. E a participação foi enorme. Então, a gente já tem essa experiência e o resultado foi muito bom, porque a partir dessa interação entre setor público e a sociedade, nós podemos construir o nosso plano maior. E agora, para trabalhar com as áreas específicas, é por isso que nós procuramos também colocar essa pesquisa no nosso site, no Facebook, não é? Porque já há essa experiência positiva. Já que a senhora tocou na universidade, eu pergunto, se o poder público bebesse mais na fonte da academia, nos projetos, nas ações, poderia dar mais certo? Eu acho que falta ainda esse entrosamento entre academia e poder público, e a gente precisa estreitar isso realmente, trabalhar cada vez mais, né? Trabalhar por meio de projetos facilita isso, porque muitas vezes a universidade se insere. Nós temos hoje um programa que é de conservação de espécies ameaçadas de extinção, que 2 universidades vão participar. A Universidade de São Carlos e a Universidade Estadual de São Paulo. A USP, dando apoio com técnicos. Então, a gente precisa realmente estreitar essa ligação para poder colaborar, não é? Que é orçamento público de uma forma mais ampla. A senhora falou num tema, meio ambiente, que em Alagoas a Assembleia Legislativa já aprovou há algum tempo a criação da Delegacia contra Crimes Ambientais em Defesa Animal, enfim. Mas não se efetivou ainda a delegacia especializada para o tratamento. Isso realmente dificulta a ação. Nós temos um núcleo também na área do meio ambiente, que funciona no CAOP. E esse núcleo é responsável por toda essa demanda, né, e a interação entre os promotores do interior com os promotores da capital. E eu acredito que cada vez mais deve haver uma cobrança da própria população para que essas políticas públicas sejam ampliadas, né? Porque realmente há necessidade, né, de uma delegacia especializada em defesa do meio ambiente e, no geral, dos animais. Isso, né? Com certeza.
Promotora, só para a gente encerrar, um chamamento, algumas considerações ainda sobre essas audiências públicas? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você e divulgar, né, a nossa audiência pública com a população. Então, eu convido mais uma vez a população de Maceió e de Arapiraca para participar ativamente da nossa audiência pública, que vai ocorrer no dia 19 aqui em Maceió, dia 26 na cidade de Arapiraca, e toda a população está convidada, tanto para participar diretamente no dia da audiência, como também para participar por meio da pesquisa que vai ser disponibilizada no site do Ministério Público e também no Facebook. Então, muito obrigada mais uma vez, espero recebê-los todos de braços abertos lá no Ministério Público de Alagoas. Eu que agradeço, promotora, e boa sorte na condução desses trabalhos. Muito obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.